Amém? Está sentindo Deus aí? Amém. Aleluia, Ele está aqui, gente. Domínio próprio, olha a imagem aí. É uma árvore cheia de fruto. Isso é familiar para você? Amém? A árvore é familiar para você? Deus disse para o homem que tinha quantas árvores que ele não podia chegar perto? Faz assim. Ó. Uma que não pode. Gálatas 5, 22 ao 24, diz assim: mas o fruto do Espírito aí vem aquela lista gigante, e nós terminamos aqui, o domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Você só precisa deixar ele aparecer, porque ele já existe. O Espírito Santo não é como um download, que vem aos poucos e vai completando dentro de você a presença, a permanência dele. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, mas ter o Espírito Santo é outra. O Espírito Santo não veio assim, agora eu fui um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, ele veio por completo para você, tá bom? Então, ele trouxe junto com a presença dele no seu interior os frutos que ele reflete através de nós. E um deles é o domínio próprio. 2 Pedro 1, 5 a 7. Parecia aquela máquina de lavar lá agora, né? 5 a 7. Não, é de 5 a 7. Tem que falar mais devagar, né? Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Domínio próprio, diga comigo, domínio próprio. Essas duas palavrinhas tão simples, tão normais, está no nosso dia a dia. Nós às vezes falamos para as pessoas, não é assim? Não, você tem que dominar essa área da sua vida. Esses dias eu estava no elevador e um cara estava com o pitbull dele no elevador e eu estava com a minha filha. Mas ele estava com uma focinheira. E aí a Laura ficou assim meio escondida perto de mim. Daí ele falou para ela assim: não, fica tranquilo, que essa focinheira o domina. Ele não consegue fazer nada com essa focinheira aí. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Você não é um pitbull. Amém? Você não fica rangendo os dentes. Pelo menos assim espero que você não seja. Mas eu quero te perguntar, por que nós não conseguimos superar os nossos maus hábitos? Por que nós não vamos andar com focinheira para lá e para cá, mas talvez ia ser bom, né? Algumas vezes. Mas já que nós não somos cachorros, cadelas e nem nada parecido, nós somos seres humanos e nós temos o Espírito Santo. Quantos tem o Espírito Santo aqui? Amém. E nós temos o Espírito Santo e dentro de nós então está o domínio próprio. Só responde com sim ou com não. Quando você faz algo errado, existe a possibilidade de fazer o certo? Sim, gente. Nunca nós somos empurrados para uma situação e não tem como sair dali. Pelo menos comigo é assim. Você respondeu sim, então com você também. A Bíblia diz, nós vamos falar disso aqui hoje ainda, que Deus não nos coloca numa situação que nós não possamos superá-la, ou suportá-la, ou vencê-la. Deus não é um Deus que jogaria para nós uma realidade, isso aqui na sua mão, você tem que segurar, não, se vira. E aquilo ali nos traria prejuízo, não. Deus, tudo que Ele permite você viver, os lugares que Ele permite você entrar, o lugar onde você trabalha, onde você vai, o jeito que você acorda, o jeito que você dorme, todas as possibilidades e situações que você tem durante o dia, existe sim a escolha, e essa escolha é minha e é sua. Essa mensagem aqui deveria ser pregada no Celebrando a Recuperação. E aí, se você quiser depois conhecer um pouquinho mais de Celebrando a Recuperação, é só ficar até o final dessa mensagem, você vai saber exatamente como que é. Nós não conseguimos porque nós precisamos mais de domínio próprio.
Guarde uma coisa no seu coração. O seu maior problema não são os outros, o seu maior problema é você mesmo. Como diz os cariocas. É você mesmo, meu irmão. É contigo mesmo. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Deixa eu explicar um pouquinho desse texto para você. Assim como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Num contexto que foi liberado esse texto, um contexto bélico, um contexto de guerra, uma cidade sem muros era uma cidade vulnerável. Querido, quando você não tem o domínio próprio, é como você estivesse totalmente vulnerável para todas as possibilidades negativas se tornarem realidade na sua vida. Porque pecado é quando a possibilidade se torna realidade. Até rimou. Pecado é quando a possibilidade se torna realidade. Era uma possibilidade até poucos minutos, hoje é uma realidade. Por isso que nós sempre falamos, confesse tentação para não confessar pecado. Essa frase é do pastor Márcio Valadão. Confesse tentação para não confessar pecado. É melhor na hora da dificuldade já ligar, já desligar a televisão, ligar para um amigo, correr dali, fazer igual José, dar algum jeito, do que ficar esperando ver se você vai vencer. Outra frase para você guardar no seu coração, e são princípios na verdade. Nós não caímos porque achamos que somos fracos, nós caímos porque achamos que somos fortes. Se você achasse que você fosse fraco, você não caía. Mas você cai porque acha que você é forte. Então você vai resistindo, você vai tentando, até que uma hora você baixa a guarda e pum. Viu? Como tem os efeitos? Eu estava aqui, Você abaixa a guarda e esse barulho aí, agora falhou. Mas funcionou. Obrigado aos efeitos especiais de Hollywood aí. Deus está aqui, gente. Isso é para te acordar, para os seus muros ficarem fortificados. Tomara que saia esse som na gravação. O filósofo grego Epíteto diz o seguinte: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Essa frase parece não ser real. Essa frase parece nem ser verdadeira. Mas pense no que João disse para nós. Como que nós iríamos adquirir a liberdade? O homem livre, o homem que se diz livre e que vive liberdade, é um homem que se domina. Porque o que não te domina, ou melhor dizendo, o que te domina, na verdade, te aprisiona. E o que não te domina, isso mostra que você é livre. Eu queria que você, nessa noite, se preocupasse com uma coisa e uma pessoa. Diga assim comigo: eu. É isso aí mesmo. Você só tem que se preocupar com uma coisa e uma pessoa. Você. Nessa noite esquece assim, todas as pessoas que te feriram. Essa noite não é noite de perdoar ninguém. Essa noite não é noite de pedir perdão para ninguém, a não ser para Deus. Essa noite não é noite de você olhar e pensar: nossa, como eu queria que aquela pessoa estivesse aqui. Não, Deus te trouxe aqui para mostrar uma realidade talvez atual da sua vida e que Ele simplesmente quer te jogar um pouquinho mais para frente, fazer você andar algum pouco mais, amadurecer na sua fé. O apóstolo Paulo, numa lista bem triste de pecados, ele coloca o domínio próprio. Ele diz aí então, 2 Timóteo 3, de 2 a 4. Os homens serão egoístas. Ele está falando do fim dos tempos. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos,
ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa lista deixa a gente meio mal, né? Egoísta, avarento, presunçosos, arrogantes, sem amor pela família. A gente está falando de família. Desobedientes aos pais, tem a ver com família. O braço fica até mole, assim, dá vontade até de parar aqui. Mas você não para aqui, amém? Você não é daquele que para, trava, fica inerte. Você é daquele que persevera e avança. E é por isso, então, que nós vamos responder algumas perguntas. Ou melhor dizendo, uma pergunta de diversas maneiras. Como desenvolver o domínio próprio? Essa é a pergunta dessa noite. E nós vamos, então, respondê-la em diversas formas aqui. Em primeiro lugar, então, admita o seu problema. Tiago 1, versículo 14 diz: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Tiago foi um cara que complicou a vida de todo mundo. Esse versículo complica a minha e a sua vida demais, porque muitas pessoas talvez diriam: ah, Deus permitiu. Não, foi o Satanás, e aí a gente joga a culpa direto no diabo, e o diabo diz: ei, não tem nada a ver com esse negócio aí não. Né? Tá com o saldo negativo no banco, é o devorador. Não é a sua bolsa cara, nunca é a sua má administração, nunca é você que errou, nunca foi você que gastou demais. Não, é o devorador. Ah, tá passando um negócio lá, nossa, estou na prova. Deus está moldando o vaso. E aí o evangeliquez, não, tá difícil, mas eu vou sair dessa melhor. Querido, muitas coisas que nós passamos na nossa vida é fruto de decisões que nós mesmos tomamos. É chegado um tempo de parar com esse negócio de permissão de Deus e coisa de Satanás, do diabo. E assumir: não, foi eu que quis mesmo, eu comi, eu falei, eu entrei, eu saí, foi eu que liguei, eu que transei, eu que bebi, eu que fiz o que fiz e pronto, eu assumo. Aí o jovem chega: pastor, engravidei, meninas. O diabo, né, pastor? Você sabe, né? Que diabo, cara? Foi você que não tomou cuidado no primeiro abraço. Você que ficou com historinha de beijinho no ombro, daqui a pouco o beijinho mudou de lugar. E aí tá aí a menina agora aí grávida. Não, pastor, sabe o que é? Deus permitiu, né? Permitiu, gente. A criança não tem nada a ver com a história. Se nascer, vai nascer debaixo desse ambiente, porque o cara já não quer mais, a menina muito menos. E aí a gente fica usando que Deus permitiu ou que Satanás que tentou. Tiago, vou ler de novo aqui. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Querido, olha para você nessa noite e diz assim: não, muita coisa que eu estou sofrendo, consequências, colhendo fruto, foram das minhas atitudes mesmo. A graça e a misericórdia de Deus, se não fosse elas, nós estávamos tudo lascados, mas é a graça e a misericórdia de Deus que está nos sustentando nesse tempo de consequência de pecado. Porque uma coisa boa, põe as aspas aí, é enquanto nós estamos ali curtindo o momento. Só que o costume que nós temos não, eu gosto de semear. Só que, gente, tudo, Gálatas 6, que o homem semear, isso ele vai colher. Coisas boas e coisas ruins. É que você talvez não conheça a lei da semeadura, e um dos princípios dela é que o fruto vem depois da semente. Então, você está vivendo hoje uma realidade, ainda está ali, ó. Mas quando chegar a convocação que você vê que você foi cortado,
Aí que a batata assa. Tem um monte de jogador foram entrevistados de ontem para hoje. E os caras na entrevista tudo assim, não, estou trabalhando, né? Mas vai que, né? Tem ainda 2018. E blá, 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 blá. Na segunda-feira você viu os caras assim, não, estou com expectativa, né? Vai que pinta uma coisa, vai que o Felipão está me olhando, tal. Querido, não treinou, não jogou, não fez gol, ficou no banco, jogou mais ou menos, deu escândalo na mídia, quer estar na lista dos 23? Preferência é uma coisa, e nós temos as nossas, amém? Deus não tem preferência. Deus não tem assim, esses aqui eu vou fazer, vou abençoar, vou não. Não, querido. Muito do que acontece na nossa vida espiritual só é colheita. Então você está vendo o cara prosperando, vivendo, sorrindo, e tal. É que o cara está matando os próprios maus desejos dele. E está deixando Jesus viver através dele. Só isso. E nós estamos tudo lá jogados no canto, na sarjeta, arrebentado, e plá. Aí culpamos o diabo, culpamos a permissão de Deus, ao invés de vir para o Celebrando a Recuperação aqui, entrar no grupo e dizer, gente, essa semana eu não consegui controlar os meus maus desejos. Essa semana eu respondi mais uma vez asperamente. Essa semana eu assisti pornografia. Essa semana eu menti. Eu assumo o que eu fiz. As pessoas estão em choque, eu sou uma delas, com esse caso dessa moça no Guarujá, que foi brutalmente espancada até a morte. Eu não sei se você viu o vídeo, se você não aguenta imagens, não veja. É triste o vídeo. As pessoas dando chute na cabeça dela, jogando ela de alturas de 2 metros no chão, e ela sem movimento nenhum, com um movimento muito lento, como se alguém tivesse morta mesmo. E quando ela dava algum movimento, os caras chutavam de novo, batiam. E as vozes atrás. Acho que isso aí já era. Acabou. E o povo está sendo preso aí. Já foi um, daqui a pouco vai outro. Mas o cara disse assim, quando chamaram ele lá na delegacia. Não, eu pensei que era a mesma mulher lá e por isso que eu bati. Sabe o que eu gostei? Que ele não ficou de lenga-lenga. E contando história. As câmeras estavam todas lá. Ele já estava com as algemas no pulso. E ainda assim ele disse assim, não, eu pensei que era mesmo. Eu errei. E eu bati. Vai ficar preso, gente. Consequência de um erro bobo. Porque viu no Facebook uma imagem, porque falaram, porque viu um outro batendo e gritando alguma coisa. E foi na onda. Qual que é a sua maior influência? Porque para pecar, com certeza não é uma influência boa que você está recebendo. Satanás não é aquele que põe a sua mão no pecado. Ele só sugere que você a coloque. Se você está debaixo de uma influência satânica, maligna, você está ouvindo sugestões de Satanás. Se você tem amizades hoje que não são amizades, digamos, do bem, elas vão também te sugerir fazer coisas que amanhã não serão produtivas para a sua vida, para mais de mais ninguém, é para você mesmo. Segundo, como desenvolver o domínio próprio? Deixe o passado para trás. Lembrando que eu orei aqui antes da mensagem. Eu não quero que você saia ou sinta um peso de culpa, mas sim de arrependimento. Então algumas coisas estão pintando na sua mente. Vai quebrantando o seu coração para um nível de arrependimento, não de se preocupar com a culpa. Satanás vai começar a te acusar. Está vendo? Está vendo? Deixa ele falando aí sozinho, é o papel dele, ele não vai parar de fazer isso. Então fala para ele calar a boca e continua a ouvir a mensagem aqui. Deixa o passado para trás. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, de fato, era um homem com muita bagagem. E ele pôde dizer com propriedade, eu tenho coisas para deixar para trás.
Se tem um cara na Bíblia que tinha coisas para deixar para trás, esse cara se chama Paulo. O homem que matou, consentiu assassinatos, perseguiu os cristãos, vivia de uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus, com certeza. Um cara que mata, gente, você imagina os degraus abaixo ali, né? Então o cara vivia de qualquer jeito. E ele chega a um ponto de entendimento da graça, e Filipenses é o livro da Bíblia que mais tem a palavra alegria, ou derivados dela, alegrei-me, alegrem-se, ou a própria palavra alegria, e o cara está naquele, talvez o cara está preso, e falando todas essas alegrias aí que eu falei para você, o livro que tem mais derivados da palavra alegria. Com certeza ele estava aqui no ápice do entendimento do que é perdão, graça. Ele estava naquela pegada assim, cara, eu entendi que agora eu estou preso, estou numa cadeia, mas um dia eu estive preso dentro de mim mesmo. E essa cadeia aqui hoje é motivo de glória, porque eu estou preso por causa de Jesus, cara. Você está me entendendo? Que loucura. Uau. Talvez ele estava ali olhando aquela cela, aqueles negócios, aquela grade, e ele estava dizendo assim, cara, isso aqui é o de menos. Porque um dia eu vivia fora daqui, mas preso. Preso nas minhas emoções, preso nas minhas atitudes. Lembra que eu acabei de dizer? O verdadeiro livre é o que se domina. O que é dominado, na verdade, é o que também é aprisionado. E o apóstolo Paulo era alguém dominado, era alguém que era dominado pelas suas vontades, desejos, emoções. E agora ele olha para a cela e olha em volta e diz assim, cara, esquecendo minhas coisas que para trás ficaram, eu avanço e prossigo para o meu alvo é Jesus Cristo. Aleluia. Eu não estou nem aí porque aconteceu, porque eu entendi, Ele me ama, Ele me perdoa, Ele me deu uma segunda chance e eu quero aproveitá-la da melhor maneira possível. Se você focar no pecado, você foca no diabo, você foca na obra do diabo. Se você foca na redenção, você foca na obra redentora de Jesus. A obra redentora de Jesus diz, eu te perdoo. Jesus morreu por nós. Jesus não brincou na cruz e disse, eu vou só mostrar para Satanás que no joguinho aqui, no videogame, eu que venço. Não, querido. Ele venceu a morte para dizer para você assim, ó, aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. O poder da ressurreição eu transfiro para vocês, através do perdão, através do amor, através da graça. Você está morto, caído hoje, estou com muitos pecados, definhado. Querido, um sopro de vida de Jesus acaba com toda inércia, paralisia da sua vida, num instante. Edmond Chan diz uma das frases que eu mais gosto, e das que eu já ouvi até hoje. Ele disse assim, Jesus só disse Lázaro vem para fora, porque se ele dissesse vem para fora, todos os mortos ressuscitariam. Ele teve que dar nome, qual que ele queria que ressuscitasse. Porque o poder da ressurreição está na vida, no nome de Jesus. Querido, Jesus tem o poder de ressuscitar você hoje, ressuscitar a sua história, ressuscitar a sua esperança e expectativa, de apagar mesmo uma história de derrota, de fracasso, de passado ruim, e escrever uma nova história. Nós estamos acostumados a ouvir uma frase, uma vez fracassado, sempre fracassado. Pau que nasce torto nunca se endireita. Querido, Jesus era filho de carpinteiro, ele entende muito bem sobre pau. Então, pau que nasce torto, endireita sim. Amém? Sempre fracassado, não vai dar certo. Essas palavras vêm do fundo do subsolo, do terceiro menos do inferno. Agora o que vem dos altos céus é, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Não diga que foi um fracassado, diga que foi uma lição. Agora você sabe o que não funciona. Sabe quem disse isso? Um amigo nosso, autor do nome dessa rua, Thomas Edison.
Thomas Edison, depois de muitas experiências, depois de muito erro, depois de muito tentar e não conseguir, ele chegou a uma conclusão: eu não posso assumir fracasso, eu posso assumir que foi uma lição, agora eu sei como não fazer. E ele então transfere isso e diz: não diga que foi fracassado, não, mas diga que foi uma lição, agora você sabe o que não funciona. Querido, você não pode ficar preocupado e focado no pensamento de escassez e dizer: eu só faço coisa errada, eu não consigo nunca acertar. Começa a dizer assim: eu já sei 3 formas como não fazer. Isso é pensamento que está plantado em abundância, não está plantado em escassez. Quando é na escassez, eu pulo para a autopiedade, para a autocomiseração. Eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não sei nada, eu não sei nada. Mas se você for para o outro lado de abundância e já se arrependeu, passou pelo ciclo aqui, chegou desse lado e diz assim: eu já sei como não falar, já sei como não fazer. Então 3 formas a menos eu tenho na minha lista, agora eu tenho algumas possibilidades a mais para acertar. Nós ficamos olhando para a situação e dizendo: o que eu faço agora? Eu já errei 3 vezes. Não. Eu tenho 3 possibilidades a menos de errar. Agora, o que eu tenho que fazer para acertar? Querido, deixa a sua cabeça viver na abundância. Sabe aquela história do copo metade cheio, metade vazio? O pensamento que diz: está metade vazio, isso é escassez. Agora o pensamento que diz: não, já tem metade, isso é abundância. Sabe, começar a semana já, é segunda-feira, isso é escassez. Entrar numa reunião, deu errado já, cara, eu vou aqui só, é escassez. Gabriel estava passando por um processo seletivo, sei lá quantas 1000 entrevistas teve lá, o negócio demoniado. E tem entrevista atrás de outra, e curso, e pergunta, e dinâmica, e de grupo, sem grupo, em grupo, sei lá, os negócios. Aí chegou agora na última: ore por mim aí. Ele falando que os caras tudo trabalharam na área, formados, falando outras línguas, e ele lá, jovem, cursando faculdade, 2º ano, ralando lá, tentando. Hoje ele manda mensagem para nós: gente, fui contratado pelo Itaú. Querido, quando você entra num ambiente com pensamento na abundância, você já está vivendo antes a realidade da promessa. Quando eu chego e olho para o meu futuro e digo assim: cara, eu não estou lá, mas eu já estou com a perspectiva e a expectativa de que eu estivesse lá. Miriam teve uma possibilidade. A Bíblia diz que ela tocou o pandeiro quando estava do outro lado, já todo mundo morto, o cavaleiro de Faraó, e ela lá do outro lado celebrou a vitória. Mas o pandeiro já estava na mão dela antes do mar se abrir, depois que o mar se abriu, depois que ela chegou do outro lado, mas ela ainda assim esperou a fechar o mar, morrer todo mundo, para depois ela tocar o tucuxi, e agora deu certo. Deus está esperando uma geração daqueles que se antecipam em celebrar antes mesmo do jogo acabar. Estádio de futebol, acaba o jogo em final de campeonato, qual que é a faixinha que está na cabeça dos torcedores? Eu já sabia, mas a faixinha estava no bolso na hora do jogo, porque o cara tem medo de meter e a Globo filmar a cabeçona dele lá e o time perder no final. Nós temos que entrar todo jogo, começar todos os dias com uma camiseta, uma plaquinha na testa: eu já sabia. Eu já sabia que ia dar certo, eu já sabia que eu ia estar feliz, eu já sabia que eu ia casar, eu já sabia que eu ia ter um filho, eu já sabia que minha família era para sempre. Eu já sabia! Chega de entrar no negócio e dizer: vamos ver lá o que vai dar, né? Isso aí é porque o seu passado ainda está presente demais na sua realidade. E talvez seu passado tenha sido ruim mesmo. Mas não vamos ficar voltando lá, desenterrando o que está lá, olhando para lá. Quem se importa com o jornal de ontem é Satanás, que não sabe o que vai acontecer amanhã e só te joga na cara o que já aconteceu ontem. Mas Deus, sabendo o que aconteceu amanhã, já olha para você hoje com uma perspectiva diferente. Deus não precisa ficar voltando em 82, 95, 2004, semana passada, para resolver uma coisa no seu coração. Deus, ele faz o contrário: ao invés de voltar a sua cabeça para trás, ele puxa ela para frente e diz: cara, você vai perder as oportunidades que eu tenho para você. Ele mostra a realidade futura e te joga no presente uma escolha. E aí? Vai viver desse jeito aí? Ou olha o que eu tenho para você? Todo dia, nós estamos lendo a Bíblia toda. Estamos lá em número 36 hoje. Todo dia, a cambada de piolento do povo de Israel ficava para Moisés: por que saiu do Egito? Está vendo? É para morrer aqui. Hoje eu estava lendo, o povo está reclamando do maná. Não, esse maná já está enjoativo. Não estou gostando da comida.
O cara já voltou com um cacho de uva, 2 caras carregando um cacho de uva. E o povo está lá ainda. Ezequiel. Só que quem pisou lá mesmo pôde ver que não era brincadeira de Deus, não. O negócio era sério. Quando o Caleb e Josué entraram, falaram, uau, o negócio até arrepia. Quando Deus te mostrar um lugar, e você talvez, por causa do seu passado, se assustar com isso, deixa esse susto virar um temor para daqui para frente você fazer coisas diferentes que você fez lá atrás. Porque é melhor chegar 100% onde você vai ter que chegar, do que chegar tudo esfolado. O pastor Fabiano diz que Satanás não veio, Deus não veio somente para nos livrar de um inferno eterno. Ele veio também para nos livrar de um inferno diário. Satanás, sabendo que você vai para o céu, quantos vão para o céu aqui? Eu vou estar lá, gente. Se você tem convicção de sua salvação, eu tenho da minha, a gente vai se encontrar daqui uns anos lá. Para nunca mais deixar de ver sua cara. A eternidade você vai ter que me aguentar. Até esqueci o que ia falar. Vamos embora. Terceiro, como desenvolver o domínio próprio? Discuta com os seus sentimentos. Sabe qual é um dos melhores diálogos? O diálogo eu e você. Você olhando para o espelho, tá? Tipo assim, cara, o melhor diálogo é eu comigo mesmo. Às vezes nós ficamos gastando tempo com as pessoas, brigando, discutindo. Cara, a melhor coisa que tem é você falar com você. Parece loucura, mas é loucura. Parece só não. Romanos 7, 19 e 20. Eu gosto do apóstolo Paulo, cara. Ele sempre fala na primeira pessoa. Aí ele diz aqui, pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele está trazendo uma realidade aqui do Éden. Ele está dizendo assim, o primeiro Adão pecou. E a Bíblia diz, através do salmista, que nós somos concebidos em pecado. Então nós nascemos sem possibilidade de resgatar na concepção, eu digo, a identidade original, mas nós só conseguimos readquirir essa identidade em Jesus. Então nós nascemos já com esse mau desejo plantado em nós, fruto do fruto, né? Fruto da lambança que comeu o fruto. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, cara, eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Dá para aplicar esse texto aqui para muita realidade, mas aí ele termina, para mim, melhor do que ele começa. Ele diz assim, ora, se eu faço então o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Porque ele começa dizendo, eu quero fazer o que é bom. E ele termina dizendo, mas então não sou eu que faço o que é ruim, mas o pecado que em mim habita. Dentro de você existe uma identidade adâmica de Adão, pecado, e, caso você seja nascido de novo, uma identidade de Cristo. Paulo está discutindo com ele mesmo uma briga que acontece no mundo espiritual, o espírito e a carne. Ele está dizendo, meu espírito quer fazer o que é certo, e eu tenho essa vontade de coisas boas dentro de mim, porque é o Espírito Santo que me pede para falar de amor, para amar, para perdoar, para fazer o que é certo. Mas, em contrapartida, tem o meu passado, tem o meu velho homem, que se eu não mortificar ele hoje, ele vai fazer o que eu não quero fazer. E ele resgata, então, a verdade do jardim e traz aqui para o homem. Ele também diz, 1 Coríntios 10, 23, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Eu gosto muito quando o pastor Marcos Madaleno escreveu o seu livro Minha Vida Não é Cinema, e ele compartilhou na série de mensagens, lançando o livro, que um casal de jovens chegou até ele e disse, mas eu amo ela, por que eu não posso ter relação sexual com ela? Esse negócio de só porque antes do casamento não bateu ainda. E o pastor Marcos disse, pois bem, então faz o seguinte, vocês vão chegar na casa de vocês, a próxima vez que vocês tiverem relações sexuais, já nus, vocês vão dar a mão para os outros e orem pedindo para Deus abençoar aquele ato.
E aí, no final da oração, se tudo estiver bem, vocês podem continuar aquilo que vocês começaram. E o cara disse, não, mas aí não. Ele falou, tudo me é permitido, nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. O pastor Troy estava pregando a conferência Inspire esse final de semana. Ele fez uma dinâmica na igreja, eu gostei muito. Ele pegou um pote de chantilly. Eu não gosto, mas ele fez ficar até gostoso o chantilly lá. E ele disse assim, imagine que esse chantilly é o sexo antes do casamento. E ele jogou um chantilly assim, aquele da Vigor grande assim, não estou fazendo propaganda não. E falou, nossa, isso aqui é uma delícia. E eu quando vou falar para os jovens, eu digo que o sexo é um chantilly, é bom, por isso você faz. Se fosse ruim, você não fazia. Digo antes do casamento. A carne gosta, você gosta e tal. O americano é muito vidrado em cheesecake. E lá nos Estados Unidos tem um cheesecake de verdade, né? Aqui tem alguns similares. O plano B, né? Do cheesecake. E aí ele pegou e tirou lá um papelzinho, pegou um cheesecake, colocou em cima. Falou assim, ó, tá vendo esse cheesecake? Aí pegou o chantilly. Aí tinha um cheesecake lindo embaixo com uma bola de chantilly em cima, assim. Ele disse assim, mas aí eu mostro para os jovens o cheesecake com chantilly e digo assim, mas essa é a vontade de Deus. Não é um chantillyzinho sem complemento, uma coisa tal. Não, é um cheesecake com chantilly, com uma cereja, que quando termina você até lambe o cantinho da boca, pegando aquele restinho que ficou no bigode. Querido, a vontade de Deus, a Bíblia diz, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Querido, eu posso dizer para você, eu sou um cara bom. Em alguns momentos eu sou até um cara agradável, mas eu não sou perfeito. Algumas pessoas estão aqui, eu conheço, eu digo, cara, você é muito bom, você é muito agradável, mas você não é perfeito. A única coisa boa, perfeita e agradável do mundo é a vontade de Deus. Quantos já brincaram de dardo com um alvo? Sabe, você põe na sua cabeça aí a imagem lá, do alvo. Fala a verdade, quando você acertava lá no meinho, aquela bolinha vermelhinha lá, não era sensacional? Uau! Tinha até uma numeração lá, com certeza ela era muito maior que as outras. Querida, a vontade de Deus é você viver no centro, irmãos, um lugar tão preciso que poucos conseguem chegar. Eu espero que a nossa geração mude as estatísticas do cristianismo depois dos avivamentos até aqui. Porque o cristianismo até os avivamentos era lindo. Se viam cidades serem transformadas, continentes serem transformados pelo poder do Evangelho. Eu admirei muito o pastor Troy, porque Estados Unidos está numa decadência de evangelho sem tamanho. Igrejas fecham para abrir estabelecimentos comerciais. E ele nessa realidade, em Miami, uma igreja com 20 mil pessoas. Eu disse, uau, esse cara tem alguma coisa diferente. Por quê? Ele encontrou, a vida dele conseguiu entrar nesse lugarzinho que tem mais valor do que qualquer outro lugar, que é mais difícil de chegar do que qualquer outro lugar. Gente, viver na margem ganha ponto. Ganha ponto. 5, 10 pontos, dependendo da avaliação. Só que um pouquinho só que você vai para fora, já era. Você perde tudo. Agora, lá no centro da vontade de Deus, um pecado ou uma atitude errada não é tão grave, digamos assim, como aquela daqueles que já estão lá na margem, prontos a cair para fora. A vontade de Deus, ela te coloca num lugar tão especial, que é difícil querer sair dali. Deus começa a te saciar com tanta coisa, você começa a viver tanta plenitude de Deus, que você começa a dizer assim, cara, para que eu vou para outro lugar? Quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, eu te pergunto, aonde você está dentro desse alvo, dentro desse gráfico da vida? Você talvez está mais na margem,
Está mais para perto. Conversa com você hoje, como o salmista disse, porque você está abatida, minha alma. Deus não te fez para ser dominado pelos seus sentimentos. Deus não quer que você seja controlado pelos seus sentimentos. Uma coisa boa é você dominar você, ao invés de você ser dominado por você. É isso aí mesmo. Nem sei o que eu disse, mas é isso aí. Melhor coisa é você dominar você, cara, do que você ser dominado por você. Quando você consegue dominar seus desejos, suas vontades, suas emoções, você dá nome para as coisas e diz, para aí. Minha mãe me ensinou um princípio dos melhores que eu já aprendi. Vontade, dá e passa. Você quer fazer um regime, aí você vai guardar doce no armário? No momento de, não vou dizer o maior fragilidade, mas qualquer fragilidade você vai cair. Não é pecado, tá, gente? Se querer fazer regime e comer um chocolate. Mas eu digo, no seu propósito, você afundou você mesmo. Eu quero mudar minha rotina, eu quero começar a acordar cedo. Eu vou dormir 3 horas da manhã. Não, eu quero poder controlar os meus desejos sexuais, mas fica sozinho no computador. Não, eu vou dar um tempo agora, vou ficar solteiro um tempo para acalmar um pouco, mas só está em ambientes sociais que as pessoas são totalmente favoráveis para te conquistarem. Cara, você precisa matar o que está te matando. E o que está te matando vem de dentro de você mesmo. É você quem está matando você. Então mate você. Essa conta não bate, mas bate. Eu te garanto. Quando o você de Cristo que mora dentro de você matar o você de Adão, você vai prevalecer. Eu estou entendendo tudo, Jesus. Como desenvolver o domínio próprio? 4, creia que você pode mudar. Beber uma água aqui que o negócio está esquentando. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Esse texto que eu falei lá no começo. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. É possível mudar. É possível mudar. Sabe quem que não acredita nisso? Seu inimigo. Seu inimigo não concorda, não acredita nisso. Diga comigo assim, metanoia. É mudança de mente. Vamos lá, de novo, vai. A gente não ensaiou, agora a gente ensaiou. Vamos lá, metanoia. É mudança de mente. Querido, quando nós falamos sobre, sempre que falamos sobre pecado, mudança, ir para um outro nível, a metanoia sempre entra no assunto, porque ela é o fator fundamental nesse processo. Se a sua mente não for transformada, você não vai ser transformado. Porque a sua mente, ela precisa receber uma nova identidade, ela precisa passar pelo processo que é chamado metanoia. Não se amoldem ao padrão deste mundo, Romanos 12, 2. Mas transformem-se pela renovação, essa palavrinha aí, metanoia do grego, pela renovação do vosso entendimento. Algumas versões dizem da sua mente. Para que possam comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só usufrui da verdadeira abundância, plenitude e vida top de Deus quem passou por um processo metanóico. Quem permitiu-se pensar de uma forma diferente. Essa forma diferente é a forma de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Metanoia, fomos transformados. Pense nas coisas que são do alto, Colossenses 3, metanoia.
Tudo isso é metanoia. É elevar a sua mente para um lugar onde o seu corpo, o seu Adão, o Marques não está. Aleluia. Quinto, como desenvolver o domínio próprio? Fuja das suas áreas de risco. Esquiva. Esquiva aí de alguma coisa aí. Esquiva aí. Dá uma esquiva aí. Imagina que tá vindo uma... Opa. Dá uma esquivada mais hollywoodiana aí, vai. Esquivada. Sabe aquele jab assim que o lutador faz assim, ó? Lembro do Anderson Silva quando ele estava no auge, né? Graças a Deus passou. Ele teve uma lá do sei lá quem lá, que ele fez assim no cara, ó, e já deu uma assim na hora. O soco do cara veio aqui e o dele foi na boca do cara. O cara na hora caiu. Só que a foto, talvez uma das mais galácticas dos últimos tempos, é ele brincando de novo, né? Daqui a pouco... Sabe o que é isso, gente? É permanecer numa área de risco. Ó, mão para baixo. Alguém socando na sua frente. Isso aqui é área de risco. A lei número 1 do boxe, que deu fruto ao MMA, é a guarda alta. Antes de dar o soco, você tem que se proteger dele. Aqui, ó. Meu professor dizia sempre para mim, eu fiz boxe um tempo, mão na altura do nariz. Ele falava, abaixa o nariz. Porque o seu olho tem que estar aberto para o que vai vir para frente. Todo o resto fecha. Fecha. Seu cotovelo fecha o seu baço. Sua mão fecha o seu rosto. A outra complementa o peito, o tórax. E aqui você vai controlando. Só que o seu olho está ali, ó. Para que na hora certa você encontre um jab. Encontre um esquiva e um gancho. Um direto. Área de risco. É gente que vive assim. Igual Anderson Silva. Primeira Coríntios 7:5. Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O que a defesa civil faz com o morador de uma casa quando aquela casa está comprometida? Pega o cidadão daqui e deixa aqui? Sua casa está vulnerável, você não pode ficar aqui, senão você vai morrer. Amém? Sabe o que você tem que fazer hoje? Esperar, ao invés de esperar a defesa civil, ao invés de esperar o Espírito Santo falar, mete a fita zebrada lá em volta daquela área de risco e sai fora. Pega o seu celular e, ao invés de meter a fita zebrada, puxa para o lado e delete. Um jovem uma vez veio com o computador para mim, pastor, toma. Falei, obrigado, cara, é semente? Não, faz com ele o que você quiser. Falei, por quê? Não, eu estou sofrendo pornografia. Eu falei, não, toma de volta. O problema não é o computador, o problema é você. Alguns jovens que vieram me aconselhar, moravam com os pais, não era notebook, não era iPad, era aquele lá de desktop mesmo, da cabine, da torre lá, do teclado, tudo com fio, antigão. Falava assim, sabe o que você faz no seu computador? Puxa ele para a sala e deixa ele virado para todo mundo ver. Aí você vai continuar mexendo no computador, mas faz o seguinte, seu pai desligou o computador, você desligou a televisão, você desliga o computador e vai junto com ele para a cama. Porque se mudar o ambiente, mas você estiver sozinho lá, você rodou também. Área de risco. Nossa, é que você não parou para pensar talvez ainda, mas existe uma arquitetura, um plano, um projeto para pecar. Computador no cantinho, virado para a parede. Todas as possibilidades possíveis para ninguém nunca te pegar fazendo coisa errada. É embaixo do edredom, com o negócio ligado e tal, luz apagada, quando todo mundo foi dormir. Você já viu? É que tem, né? Eu falar não tem, mas tem. Mas a maioria dos adultérios é o cara entrando em algum lugar que ele nunca foi ou nunca iria, num horário que ele talvez nunca estaria acordado,
ou estaria trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, mas é tudo assim, ó. Ninguém passa na rua de casa, tudo bem? Oi, tudo bom, seu João? Não. Todo mundo monta um plano. Todo mundo desliga aqui, puxa ali. Nós tínhamos um campus em São José chamado Campus Urbanova. E antes de ser igreja, era um prostíbulo de luxo, num dos bairros mais tops de São José dos Campos. Dentro desse campus, o que era a nossa sala de oração, antes era a sala do Gato Gospel. O que era a sala do Gato Gospel? É uma sala forrada acusticamente, para que o cara que estivesse ali dentro, que não era um qualquer, porque era um prostíbulo de luxo, quando tocasse o celular, ele corresse para ela, e ali todo o som de fora, da baladona, do grito, da bagunça, era isolado, para que ele pudesse dizer assim, estou na reunião, não, já vou sair, não, é que eu tenho da reunião. E o silêncio ali pairava. Ninguém peca à luz do dia, hollywoodiano, Havaí, mão na cabeça. Todo mundo corre para o cantinho, esconde, espera todo mundo dormir. Qual que é a sua área de risco? É passar naquela rua, é atender essa ligação, é ficar até tal hora ligado na internet, é deixar a conversa de desenrolar com aquela pessoa. Corta, corta. Quantos já viram essa cena, assim, uma plaquinha assim, claquete, cena 2, já viram? Gente, claquete, cena 2, corta. Para a próxima cena, essa aí acabou, não vai acontecer mais. Amém? Começa a dar um novo ritmo, uma nova alegria para o seu dia. É pesado viver escondido, gente. É pesado viver essa possibilidade do erro. É pesado andar e planejar a coisa errada. É pesado ficar aquele negócio. Agora, entra. O legal é você andar para qualquer lugar, alguém pegar o seu celular na mesa e descobrir sua senha, você fala, mexe aí, cara, só vai encontrar coisa boa. Eu falei esses dias aqui, quando eu era mais novo, se alguém entrava no meu computador, eu já ficava do lado ali de bituca. Eu falei, cuidado onde você vai entrar aí, porque você pode ver coisa que não é agradável. Hoje em dia eu quero dar meu computador para as pessoas, toma aqui, porque o que você vai ver aí é coisa boa, mensagem que Deus me dá, coisa que eu escrevo, foto da minha família, os vídeos que eu assisto na internet, tal. Fica à vontade. Quando eu chego, gente, meu celular não tem senha, meu iPad também não. E alguns podem dizer, isso é vulnerabilidade, se você perder isso aí, todo mundo vai ter acesso aos seus dados. Gente, graças a Deus, com certeza o ladrão que roubou o meu videogame, as coisas que roubou, se ele olhou lá, ele cresceu espiritualmente. O problema é nossas coisas, tem senha, tem escondido, e não é só segurança o motivo, é ocultar mesmo algumas informações. E aí está o problema. A área de risco é aquela área que se você ficar brincando, é você que vai para o chão. Se não quiser ser picado, fuja das abelhas. Hoje nós levamos a Laura para tomar vacina da gripe. E aí a estratégia foi a Carla tomar primeiro para dizer, a Carla fez uma cara, tipo assim, filha, mamãe aqui, tomando. Mas graças a Deus que a menina lá era boa mesmo, a Carla testificou que ela acertou legalzinho e não ficou nem doendo depois. Aí a Laurinha tipo assim, ei, vamos lá, Na hora que entrou a agulha, velho, acho que ela deve pensar assim, meu pai e minha mãe estão pegos comigo, cara. Nossa, espera eu crescer mais um pouquinho. Na hora que entrou, e aí a palavra ficou na cabeça dela, é só uma picadinha de formiguinha. Gente, eu acho que a Laura, a próxima formiga que ela vê, ou ela dá um tiro, ou ela pisa em cima, ou ela vai falar, agora você vai ver o meu tamanho. Porque aí ela ficou, a formiguinha picou o bracinho. Porque ficou na cabeça dela, é a formiguinha, a mordidinha da formiguinha, picadinha de formiguinha. Querido, eu só estou dizendo tudo isso aqui para você, porque você já é adulto, crescidinho, você está vendo alguém tomar ferro lá, entrar no braço, entrar no peito, entrar no casamento, entrar na vida emocional, e você ainda fala, eu quero também, sai fora, você sabe que vai doer. Se a Laura fosse um pouquinho mais velha, eu nunca queria falar, sua mãe lá fazendo, para você fazer igual. Ela fala, tá louco, a cara da minha mãe, eu não quero.
Mas porque ela é ingênua, porque ela é imatura. É fácil eu conseguir, com essas estratégiazinhas, fazer até ela, entre aspas, sofrer para tomar uma injeção. Por causa da sua imaturidade, querido, você está caindo em continho de historinha, de Barbie, de boneca, de quadrinho. Ah, não doeu, né? Então vamos lá, faz comigo também. O povo consegue, tá vendo? Olha lá ela fazendo. O povo consegue te ludibriar muito fácil. Não vai, só um pouquinho. Não, é só um copinho. Não, entra aí. Cara, esse negócio não é balada, não, é barzinho, pô. Entra aí, chega junto. No final da noite, você voltando carregado para casa. A cabeça pesando, igual um elefante. E você tendo que voltar para a igreja, indo para a célula. E a sua cabeça lá, o que eu fiz, cara? Para quem que eu vou falar isso? Como que eu vou falar isso? E aí a culpa, o peso, tudo fica pressionando você. Que nessa noite nós possamos ver o outro tomar a injeção e dizer, eu não quero não. Conta uma ilustração, uma história, que um homem tinha dificuldade com cigarro. E um dia voltaram para ele disse que queria mudança, e falaram, cara, como que você parou de fumar? Depois de anos ele já não fumava mais. Como você parou de fumar? Ele disse lá no comecinho, quando eu ainda tinha vontade de fumar, eu peguei todos os meus fósforos e molhei. E toda vez que eu tinha vontade de fumar, eu passava nervoso, porque eu quebrava quase todos eles, tentando acender. E eles não acendiam. E aí, eu me lembrava, e eu tinha tempo suficiente para me arrepender. Enquanto eu tentava acender o meu cigarro, eu ia lembrando e dizendo, cara, o que eu estou fazendo? E naquele tempo eu me arrependia, e era o suficiente para então eu tomar uma decisão de não querer mais fumar. Até que um dia, de nervoso e tal, eu, além de molhar os meus fósforos, eu molhei meus cigarros. E eu nunca mais comprei nada depois daquilo. Será que você precisa molhar o seu fósforo nessa noite? Será que você precisa, hoje, tirar as possibilidades que te fazem pecar da sua frente, para que você possa, então, romper de vez? Sexto, como desenvolver o domínio próprio? Dependa do poder de Deus. 2 Coríntios 13, 4. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. 1 Pedro 1,5. Mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nós falamos sobre o poder de Cristo na ressurreição, e esse poder está sobre mim, esse poder está sobre você. Quando nós permitimos o poder de Deus ser o que prevalece na nossa vida, somos nós que ganhamos com isso. Somos nós que frutificamos através disso. E sétimo e último, como desenvolver o domínio próprio? Deixe o Espírito dirigir a sua vida. Deixe o Espírito dirigir a sua vida. Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 17 do mesmo capítulo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gente, para resumir esses dois textos, é só por Deus. Já ouviu essa frase, essa expressão? Só por Deus, só Jesus. É só Jesus mesmo. E é só por Deus mesmo. Não tem como brincar. Não tem como viver dando possibilidade para a vida jogar dados com a nossa santidade. Vamos ver o que vai dar. E joga. Roleta russa. Isso é brincadeira que dá em morte.
Roleta russa é brincadeira que dá em morte. Não vale a pena brincar com algo que te mata. Não vale a pena fazer algo que te aprisiona. Não vale a pena. Queria que você começasse a pensar no que falta na sua vida para você deixar o Espírito Santo dirigi-la completamente. Eu queria que você baixasse sua cabeça agora. Fechasse os seus olhos. Nós vamos colocar uma música aqui para tocar. Não necessariamente precisamos do vídeo aqui na tela, só o áudio. E que essa música traga uma reflexão para você nessa noite. Que você possa agora olhar para dentro de si e reconhecer e cantar isso no seu coração. Eu jamais serei o mesmo. Senhor, quando nos encontramos contigo, nunca mais somos os mesmos. Nunca mais somos os mesmos. Porque o teu nome transforma as nossas vidas. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Eu jamais serei. Você pode cantar? A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Como fogo arde em mim e o poderoso inunda-me, destruindo
nós cantamos que nós não seremos o mesmo. Nós dizemos, a porta eu fechei, não volta atrás. É para hoje dar tchau àquilo que você era até aqui. Se você quiser ir para esse nível nessa noite de arrependimento, de dar um basta naquilo que em você não aguenta mais, você faça uma oração agora dizendo, Senhor, eu jamais serei o mesmo. A porta eu fechei, não volto atrás. A minha carreira eu completarei e eu jamais serei o mesmo. Quando nós dizemos isso, damos vida nova, esperança, uma perspectiva diferente para a nossa vida. Meu desejo quando saía de casa nessa noite é o desejo de ver pessoas dispostas e disponíveis para Deus. Deus deseja fazer muito através dessa igreja, através da sua vida, nessa cidade, na nossa geração. Isso só será possível se eu e você permitirmos não sermos mais os mesmos. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra diz que nós não somos mais os mesmos. A Tua palavra diz, ó Deus, através do apóstolo Paulo, que quando nós nos tornamos uma nova criatura, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Em nome de Jesus, Senhor, vem trazer uma realidade, uma identidade nova à nossa vida. Eu sei que existem muitas pessoas nessa noite dizendo para o Senhor, Deus, que querem voltar à essência, voltar ao plano original. E é isso que o Senhor está fazendo. Eu jamais serei o mesmo. A porta eu fechei. Nós estamos fechando uma porta nessa noite para abrir ou entrar numa outra diferente. Essa porta que estamos fechando, ó Deus, é a porta do nosso passado. A porta do pecado, a porta de quem nós éramos. Porque já aceitamos uma nova identidade. Essa porta é a porta que nos escravizou, a porta que nos dominou. Mas nessa noite nós estamos pedindo ao Senhor, nos dê domínio próprio. Dominar nossas emoções, dominar os nossos sentimentos, dominar a nossa vontade, dominar o nosso eu. Se eu determinar algo para mim hoje, é isso que eu irei fazer, se for de acordo com a Tua vontade. Determinaremos votos, propósitos, jejuns, áreas de mortificar a nossa carne e conseguiremos êxito nisso que estamos prometendo a nós mesmos. Porque o domínio próprio veio e nos alcançou. E o que nós queremos e precisamos, Pai, é o Senhor e mais nada e mais ninguém. Eu jamais serei o mesmo. A porta eu fechei, Pai, não volta atrás. Eu não volto atrás. Eu não vou voltar atrás, Jesus. Eu não vou voltar atrás, Jesus. Eu quero avançar. Existe uma porta nova, existe uma nova visão. Eu não quero, não posso, não vou, Deus, olhar mais para a minha realidade antiga e desejá-la. Para a minha realidade antiga e querê-la. Não quero. Eu quero a Tua vontade, quero a Tua promessa, quero os planos do Senhor para mim. Nada mais do que o Senhor me interessa, me importa, me motiva. O Senhor é quem agrega, Pai, valor para mim. O Senhor é quem agrega alegria. O Senhor é quem agrega a vida. Porque sem o Senhor eu não tenho vida. Eu sobrevivo, eu não vivo. E eu quero viver, Pai, não quero somente sobreviver. Obrigado, Deus, porque nós vamos avançar como igreja. E que saiamos aqui nessa noite dispostos a compartilhar do que ouvimos, Pai. A compartilhar. Porque sabemos que essa realidade será transferida para muitos outros que estão debaixo de nós. Filhos, amigos, discípulos e assim por diante. Obrigado, Deus, por nessa quinta-feira trazer uma nova visão, uma nova esperança. Porque saímos daqui felizes, não culpados, mas felizes. Porque nos arrependemos daquilo que tínhamos feito para avançar para aquilo que nós queremos fazer daqui em diante. Assim, nós oramos e entregamos isso, Pai, essa motivação do nosso coração nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.